deteste, atenção, a minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. 13. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma vez nos permitir estarmos reunidos aqui. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, a compreender aqui hoje o que o Senhor está querendo nos falar através da tua santa palavra. Aqueles que estão dormindo, que o Senhor possa despertá-los hoje. E em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que vieram aqui hoje para alimentar do pão vivo que desceu do céu, possam receber de graça, em nome de Jesus Cristo, e se alimentar, e ficar forte, de espírito e verdade, para depois ir para a batalha. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus nos diz isso, porque aqui, ó, o 11 que revela muita coisa, assim, ó, eis que vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Jesus, o tempo todo, ele está falando que vai vir. Tem muita gente que já acomodou e não acha, não tem expectativa da volta de Jesus. Essa geração de hoje está uma geração perturbada, com muita coisa desse mundo prazer. Tem muita gente que saiu das congregações desiludida e viveu o inferno no mundo, e culpa o pastor, culpa o pregador, culpa a congregação, mas não se culpa a si próprio. Tem igual foi citado aqui agora mesmo, através da pastora, que o calor está escaldante. É uma situação muito ruim. E a gente muitas das vezes murmura e abre a boca e fala, não, mas que calorão. Só que é o seguinte, irmãos, a culpa não é de Deus e nem do sol, não, a culpa é nossa. Porque a gente não dá ouvido aos nossos pais quando nós somos exortados em casa, aí nós pagamos o preço. Muitos filhos estão aí vivendo vários tipos de situação porque não amam o pai e a mãe. Entendeu? E a palavra de Deus nos revela o seguinte, que a gente tem que ser exortado, porque quando a gente é exortado e corrigido, é Deus revelando o amor dele para a gente. E naquele momento que a gente vai ser exortado e corrigido, logo depois da ferida aberta pela palavra, ele vem e nos compensa. E nos ajuda a entender. Então, o tempo inteiro, irmãos, ele está nos alertando que vai voltar. Foi falado aqui essa noite, através da pastora, através dos louvores, que Jesus está voltando e que ele é a única solução para a gente. Amém? Vamos abrir lá em Ezequiel 8. Ezequiel 8 fala da profanação do templo. O templo naquela época ali era o templo de Israel, mas hoje o templo do Espírito Santo de Deus é o quê? É o corpo humano. Tem muita gente profanando o templo do Espírito Santo, o seu próprio corpo. Naquela época o povo de Israel profanou o templo lá, e tem gente também profanando a casa de Deus. Onde eles falam que é a casa de Deus, eles estão fazendo tudo a gente. Vamos seguir o texto. Então, no quinto dia do sexto mês, do sexto ano de cativeiro, eu e os anciãos e líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão de Deus, o Eterno, veio sobre mim. No instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, este se parecia ser feito de algum material incandescente. E dali para cima, a sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço, e pegou-me pelos cabelos, e de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém. Irmãos, imagina só, hoje a pessoa está aqui agora tendo a oportunidade de ter essa mão e pegar ele pelo cabelo, pelo braço, e levar ele ao entendimento
que vai acabar isso aqui, que não vai durar mais, que droga não satisfaz, que bebida alcoólica não satisfaz, que amizade não satisfaz, que qualquer outra coisa fora de Jesus não satisfaz. E aí o que acontece? Esse é o momento que ele está pegando Ezequiel ali para levar para ter essa revelação da palavra. Está levando nós hoje até a revelação do Evangelho. Vai ter muita gente que naquele dia vai ser pegado pelos cabelos por um anjo e vai ser lançado às trevas exterior, para o inferno. Se esse sol de hoje não está sendo suportável, imagina o inferno. Porque lá vai haver choro e ranger de dentro. Minha esposa citou aqui, falou aqui que a gente não deve temer o que mata a carne. Mas sim a Deus, Mateus 10, 28 fala que a gente tem que temer a Deus, porque Ele pode lançar tanto esse corpo físico como a nossa alma no inferno. Então tem gente que na hora do prazer, na hora da loucura, na hora da aflição de espírito dele, ele entrega aos desejos do mundo. Ele se entrega a qualquer situação, mas não se entrega para Deus. Não se prostra diante de Deus e vai lá procurar o socorro de Deus. E aí na hora que o bicho pega para o lado dele, ele lembra de Jesus. Só que a palavra de Deus vem para nós essa noite também. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o nome de Deus para ser salvo. Amém? Vamos lá. E ó, a palavra de Deus vem falando assim, ó, continuando. Ó. E me colocou à entrada da porta norte, no pátio interior, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o Senhor de Deus. Irmãos, tem muitas congregações que não é Jesus que está falando para as pessoas. Ali quem está falando ali às vezes é o ídolo. Entende? Às vezes o pregador ali de ídolo ele usa o Lula ou o Bolsonaro. Às vezes ele usa qualquer outra situação. Às vezes ele usa uma situação que ele vai colocar ali um encontro de casais. Aí ele vai colocar várias situações, mas nunca vai ser Jesus. E aí aquilo ali provoca ciúme em Deus. Porque cadê o evangelho sendo pregado? Cadê Jesus sendo anunciado? Cadê a volta de Jesus que ele está às portas? E ali tem euforia, festança, tem baderna, tem conversa fiada. Depois todo mundo sai e vai para sua casa descansar, mas Jesus não foi falar. Ninguém lembrou de Jesus. Vai chegar em casa, não vai dobrar o joelho no chão e clamar por Deus. Agradecer por ter chegado vivo. Amém? Agora, quando Jesus é procurado, é na hora que o bicho pega. É na hora que a pessoa está passando luta. É na hora que está sendo ameaçada de morte. Aí eu quero Jesus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque eles que vêm sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então tem gente que não está pensando nisso, que ele vai vir sem demora. Às vezes, irmãos, você fala assim, mas está demorando tanto. Ele é longano, ele está esperando. Mas aquele dia ele não sabia. Hoje ele já sabe a hora que ele vai vir. Entende? E se ele falasse para a gente que ia ser hoje, a gente já está preparado. Muita gente ia arrumar a mala, ia arrumar tudo, não é? Tem muita gente que está dormindo. Vai ser pego de surpresa. Vamos continuar aqui, ó. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória do Deus de Israel. Exatamente como contemplara na visão que havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: Filho do homem, levanta, pois agora, os teus olhos em direção ao norte. Ergui os meus olhos para o lado norte, e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo, que inflama o Zé de Deus. Está vendo? Ele viu de novo o ídolo que inflama o Zé de Deus. Será que é Jesus que está sendo anunciado nos cultos? Será que é Jesus que está, o evangelho que está sendo anunciado nas congregações? É casa de Deus, não é? Então quem está sendo anunciado? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você entra num lugar e aí o camarada está falando com você assim, eu vou fazer um voto aqui agora, e cada um pega um envelope. E nesse envelope aqui, quem pegar vai prosperar a vida dele amanhã. Ah não, gente, espalha aqui o sal que todo mundo compra no supermercado aí, joga aqui e fala, vamos passar aqui no vaso do sal. Ah não, é arroz ungida. Ah não, lenço ungido. E Jesus? Cadê o nome de Jesus sendo pregado ali? Cadê Jesus salvo? Vem cá que eu vou orar para você em nome de Jesus e ele vai te salvar. Ele vai te curar. Cadê ele? Não, é em nome da rosa, é em nome de qualquer outra coisa, mas cadê Jesus? Isso aí está inflamando. É isso aí que provoca aí em Deus. E Deus é um Deus que se ira todos os dias. A gente não prega sobre a ira de Deus, só prega sobre o amor. Então você está aniquilando a graça de Deus, porque a graça não produz só por você pregar o amor de Deus, tem também a ira. E pelo Salmo ele fala que ele se ira todos os dias. Tem gente que quer pegar o livro de Salmo e quer pregar só coisa boa, só a parte que ele fala que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
lá, mas é as partes que o salmista fala, que terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Porque da mão do diabo tem como ele te livrar, mas quem cai na mão dele não tem como. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Glória a Deus, amigo. Então aqui, ó, e o 6. E o Eterno seguiu dizendo: Filho do homem, vê o que o povo está fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar. Então, gente, eu tenho que pensar na situação. Aqui é a casa de Deus, aqui é Betel. Hein, irmãos? Aqui é Betel, não é? Então a gente tem que colocar aqui dentro coisa que agrada a Deus. A gente tem que prestar culto para Deus. Porque se não for para Deus, Deus não está presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de quem? Amém. Aí ele faz presente, não é? Eu creio que aqui hoje ele se faz presente. Porque eu creio que aqui todo mundo está buscando o mesmo foco, a salvação. Amém? Amém. Amém. Aqui, ó. Aí ele vai dizendo aqui, ó. Mas isso não basta. Verás ações ainda piores que esta. Então, tipo assim, ele fala que só aquelas ações ali não bastavam, ainda que ele ia ver coisas ruins ainda do povo. O povo estava praticando coisas piores. E o que o povo está praticando hoje nessas congregações? Irmãos, é escândalo atrás de escândalo. Você entra na congregação, a moça saiu da congregação porque o pastor foi lá e mexeu com ela, assediou ela. Entende? Então, tipo assim, aí a pessoa que está ali dentro ali sai da congregação e volta para o mundo. Porque ela viveu aquilo ali e o camarada não se portou com decência. Ele próprio causou escândalo. E a palavra de Deus fala que é mista que vem os escândalos, mas ai daquele que produz o escândalo. Então aquele que está produzindo o escândalo está enrolado. Porque na hora do juízo, Deus fala que aquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar no fundo do mar. Então, tipo assim, em vez de ele fazer essas loucuras, essa atrocidade, e pregar o evangelho verdadeiro, ele está fazendo coisa ruim. Então por que ele não suicida logo de uma vez? Por que ele não tira a vida? Porque ele está pregando e está conduzindo pessoas para o inferno e ele também está indo. Mateus 23 fala que eles não chegam à salvação e não deixam ninguém entrar na porta da salvação. Vamos lá. Aqui, ó. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou. Agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Diz-me ainda: entra e observa com seus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. E assim está acontecendo em muita congregação. Não tem mais Jesus, irmãos. O erro do ser humano é deixar a soberba e o orgulho entrar no coração dele. Ele começa na congregação alugada, aí ele aluga um templo, né? E vai lá e começa. A gente está vivendo isso. A gente vai lá e aluga um templo, e aí vão começar ali o ministério. E vão começar a casa de Deus, vai chamar de casa de Deus de Betel. E vai começar a ministrar sobre vidas. E arrecada dinheiro de dízimo, de oferta, voto, campanha, e muita gente ali reunida. Daí a pouco, irmãos, compra um templo, ou não, vai saber o que está fazendo com esse dinheiro. Tem gente aí que está financiando arma e droga com dinheiro de congregação. Tem lavagem de dinheiro de congregação. Tem muita focatrua. E ninguém quer falar a verdade. E aqui foi falado que o que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E sinceramente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Passa uma pose para todo mundo que é mestre, que é doutor da lei, mas vai saber o que está vivendo. Vai saber o que faz debaixo dos panos na congregação. Eu chamo fulano para pregar aqui porque ele dá um dízimo alto, porque ele é da minha elite. Mas eu não chamo aquele outro ali. Entende? Porque aquele ali vai falar o que vai tirar a gente da congregação. Panelinha. E tipo assim, Deus está vendo lá de cima e meu nome não está sendo falado. Jesus fala. Aí é triste, sei lá, Jesus levantar e falar assim: eu não morri por isso, irmão. Eu morri por aquele ali, ó, que está me adorando, está me glorificando. Agora por isso aí eu não morri. Porque esse aí está me levando meu nome à vergonha, esse aí está precisando de ser salvo, de ser liberto, esse aí nunca foi salvo. Entende? Então, tipo assim, está acontecendo essas coisas. Aí chega ao ponto de ter uma congregação digna e começa a ensoberbecer e falar assim: agora vai ser do meu jeito. Começa a mudar as regras, mudar tudo. E não é assim, irmão, porque é de Deus. Então é para Deus, é tudo por Ele e para Ele. E dele são todas as coisas, então não tem nada aqui para a gente. Entende? Então, se é para Jesus, vamos glorificar o nome de Jesus. Não vão engrandecer o nome do pastor, fulano de tal.
Vamos ler o 6 de novo aqui, ó. Não, perdão, vamos ler o 8 aqui, ó. E ele me orientou, agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Portanto, prontamente, escavei o muro e vi ali uma abertura na porta. Disse-me ainda, entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então entrei e olhei e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. Tem gente que está cultuando qualquer outra coisa dentro da congregação e não é Jesus. Tem gente cultuando a roupa do irmão. Tem gente adorando várias coisas no seu coração e não é Jesus. Tem gente adorando gente do mundo dentro das igrejas. Entende? E outra coisa, irmão, sabe o que acontece? O triste disso aí não é só a pessoa cultuar essas coisas dentro do seu coração, não. Porque isso aí para Deus já não é segredo, porque Deus sabe de tudo. O problema é que naquele dia do juízo, e ele mostrar suas obras expostas diante de todo mundo, e aí? Aí a vergonha eterna. Vamos lá. Vamos ler o 10 aqui. Então entrei e olhei, e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e toda a imagem e ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. 70 líderes e anciãos da casa de Israel, incluindo Jafanias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão um incensário, e forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Então ele me questionou, filho do homem, viste o que os líderes e anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto? Ô irmãos, não há nada oculto que não vai ser revelado. Você vai ver o tanto de pregador, o tanto de gente indo para o inferno naquele dia, o tanto de gente que fala que está pregando o evangelho, que está vivendo para Jesus indo para o inferno, descendo a ladeira, e um monte de gente acompanhando eles e indo embora. Gente, você vai ver pregador de rede social que os outros idolatram. Esse pregador do YouTube aí, que os outros idolatram ele, porque ele prega o que a pessoa quer ouvir. Porque a palavra de Deus fala que ele não vai suportar essa doutrina e vai ter comichão no ouvido. Paulo falando para Timóteo. E por não suportar essa sã doutrina e tendo comichão no ouvido, ele doutor para si conforme as suas concupiscências. Mas irmão, o diabo ele sabe que se você crê que o seu rupeio, você está achando que é Deus que está falando, então ele vai fazer seu piado. O diabo sabe que se o seu jeito ali já sabe até sua fisionomia, se você crê que é Deus, ele vai fazer que para poder parecer que é Deus. E aí você vai se enganar. Aquele que está sendo pregado ali para você, que ele está pregando, ele está te enganando e sendo enganado ao mesmo tempo. Porque ele está enganando a própria salvação dele, porque ele já perdeu. Ele está ali iludindo você e você está indo. Daí a pouco, no dia do juízo, você presta conta junto com ele. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é conivente, consente com o pecado, é pecador junto com o que está pecando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se você estiver junto com a pessoa, igual aqui, ó. No mundo, o camarada chama o outro para fumar maconha e ele vai. E aí ele senta ali perto, mas ele não fuma, ele está pecando junto com ele. Se a polícia chegar, ele não quer saber. Ele não quer saber, vai pegar os dois. Para a polícia, os dois estão fumando. Sim. Então, tipo assim, o que acontece? Aquela pessoa que está pecando, vivendo camuflado, na hora de chegar a conta dela está enrolada. Ela está enrolada porque Deus, a mão de Deus, ninguém livra. E hoje foi falado lá na loja. De Deus não se zomba, nem se escarnece. Gálatas 6. Tudo que o homem semear, certamente colherá. E a conta, na hora que chega, a pessoa está enrolada. Porque é triste, irmão. Você sabe por quê? Porque você já viu aquele negócio que eles põem no pescoço do animal? Que lá chama jugo. Aquilo ali coloca peso um do lado do outro. Aquela quando coloca o camarada ali é presa assim, e coloca na madeira, ela é igual no faroeste, é um outro tipo de jugo. E o que acontece? Quando a pessoa está presa naquilo ali, vem o peso. Alguns é degolado, decapitado, igual o Paulo foi. Aí o animal carrega o peso. Só que Jesus ele fala para a gente, vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então essa pessoa pecou, ela viveu no pecado, ela viveu nessas práticas, até dentro da congregação, e ela não quis consertar por um tempo, mas depois Deus falou com ela. Deus falou com ela assim, ó, eis que vem sem demora, igual foi falado, que aí a pessoa vai lá e começa a consertar.
Começa a mudar a vida dela. Porque a mensagem não é só de bater no crente, não. A mensagem também é de falar, tem jeito de mudar, tem recuperação. E ela muda. E ela começa a carregar o fardo de Jesus. Por quê? Porque aqueles pecados que ela cometeu, ela vai colher. Só que agora é leve. Jesus não vai entregar tudo de uma vez, não. Ele vai começar a dar você em prazo. Agora deixa o diabo pegar você de qualquer jeito aí. Deixa o demônio pegar você. Você não teve dó de Jó, imagina você. Se com Jó ele foi de uma vez, com tudo, Deus falou, pode ir, ele foi com tudo, imagina você. Está enrolado? Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo aqui nessa terra. Principalmente em oculto. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vê que continuando o 12, viu? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando imagens esculpidas de seu ídolo particular. E eles ainda comentam, ora, não nos vê, o Senhor já nos abandonou. A nação há muito tempo. Então, irmãos, tem gente aí que está pensando que Deus já abandonou ele há muito tempo, que Deus já esqueceu desse mundo, que Deus já esqueceu da nação. E essa pessoa, o que ela está fazendo? Está vivendo de qualquer maneira. E aí ele vai lá, ó, entra para dentro da sua casa ali, pega seu Wi-Fi, liga a rede social e fica o dia inteiro ali. Jesus está vendo tudo. E ele passa no feed ali para cima e para baixo, e Jesus está vendo tudo, irmão. Você sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa, tem muita gente que trocou Jesus por causa dessas coisas. É o tempo que você tem para ler a Bíblia, é o tempo que você tem para ouvir um louvor. Não adianta glorificar a Deus aqui, ler Bíblia aqui, não, tem que ler em casa, tem que ler no serviço, no horário de almoço. Isso não é fanatismo, não, isso é comunhão. Isso é tempo com Deus, porque naquele dia ele vai cobrar da gente esse tempo que a gente teve aqui na terra, que a gente não prestou para ele. Porque ele fala assim, Paulo, que a gente tem que remir os tempos, porque os dias são maus. E como é que você vai remir seu tempo? Como é que você vai aproveitar seu tempo aqui nessa terra? É com Deus, irmão. Esse fanatismo que as pessoas falam aí fora, que você é porque você está lendo Bíblia, porque você carrega uma Bíblia para baixo e para cima, porque você ora, porque você jejua, porque você faz a vontade de Deus, você vai ver no último dia. Eles vão dobrar de qualquer jeito. Eles vão ter que olhar para Deus de qualquer jeito, eles vão ter que confessar com a língua de qualquer jeito. Jesus Cristo é o Senhor, depois vai para o inferno. O que adiantou? O que adiantou os momentos de prazer aqui na terra? O que adiantou os momentos de rede social? O que adiantou isso tudo? Nada. Porque para Deus, um dia é como fosse quanto? 1000 anos. E 1000 anos é como fosse quanto? Um dia. Vamos lá, vamos remir os tempos. Aqui, ó. Aqui, ó. E acrescentou, eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos que estes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Deus, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas chorando e clamando pelo Deus Tamuz. Tamuz, irmãos, é um deus egípcio. E ele é um deus da fertilidade. E um Deus que mostra o ciclo de vida da planta para os egípcios. E como é que ele mostra o ciclo de vida? Porque ele fala assim, que se a pessoa morrer, ela renasce, encarna de novo. E ela encarna em outra coisa, em outra pessoa, em outro animal. E aí o povo cultuava esse Deus. Dentro do templo de Deus. Imagina só a pessoa crendo que se ela morresse, ela ia encarnar no animal. Os espíritos creem nisso. Entende, irmãos? Então, tipo assim, dentro da casa de Deus tinha gente cultuando outro Deus. Tinha gente cultuando outro ídolo. Entendeu? Então é a mesma coisa da pessoa que sai de uma congregação católica e vem para o cristianismo. E ela continua crendo que Maria é intercessora por ela e leva ela a Deus. Que não é Jesus. Entende? A pessoa sai de uma outra religião e vem também para o cristianismo e continua crendo que aquele Deus daquela religião vai levar ela a Deus. Mas é só Jesus, porque o cristianismo é Jesus. Não é outro. Vamos lá. Agora que tinha que dar glória a Deus, né? Glória a Deus. Aqui, ó. E no mesmo instante me transportou ao ato de dentro, o pátio interior da casa de Deus, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Deus, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados adorando o Deus Sol. Olha você ver, tem gente adorando o sol está queimando o nome dele, ele está adorando o sol está aumentou 45 graus, e o povo está lá adorando o sol.
porventura, as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornaram a inflamar a cólera. Vê, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz, como gesto memorial de culto à natureza. Olha só você ver, que triste. Que era aquele rei lá, ó, que ele fazia os postes vivos na floresta lá e fazia essas coisas. Ele foi lá e fez o quê? Jeroboão, ele fez o quê? Ele pegava e construía os postes vivos na floresta e ensinava o povo a cheirar ramo de planta para poder falar que estava cultuando algum Deus. É triste, né? E aí o camarada está dentro da igreja, lá está no rapé até hoje. Está lá cheirando rapé até hoje, servindo Jesus, cheirando rapé para espirrar. É triste, né, gente? É muito triste. Vamos acabar aqui. Deus. Aqui, ó. Por esse motivo, eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda que berrem, aos meus ouvidos não os ouvirei. Irmão, os ouvidos de Deus não estão tampados para ouvir as nossas orações, não, mas o que impede as nossas orações de chegar até Deus são os nossos pecados. Amém? Só que se eles forem vermelhos como escarlata, né? E posso tornar o quê? Puro e branco como carmesim, não, como o quê? Como a neve. E aí? E aí? O que a gente tem que fazer? Porque a palavra de Deus fala que se a gente desviar o ouvido de ler a palavra de Deus e da lei de Deus, que é o Evangelho da graça, onde a gente obedece a Deus porque nós fomos salvos pelo preço do sangue de Jesus, o que vai acontecer hoje? A gente vai mudar o nosso comportamento diante de Deus. Porque aqueles pecados lá de outra hora, ele aniquilou na cruz. Então hoje o comportamento é diferente. Não é? Então o que acontece? O que impede as nossas orações de chegar até Deus é se a gente continuar naquele comportamento da velha criatura. Amém? Aí, irmãos, tem gente ouvindo esse evangelho e não está crendo na palavra de Deus. Tem gente que escuta hoje, escuta amanhã, entra no ouvido, sai no outro e não dá crédito. Vamos terminar aqui agora. Vamos lá para 2 Reis 7. Irmãos, nessa época aqui, ó, o povo estava vivendo num período de fome, escassez, nessa época. E o que aconteceu é o seguinte, as mulheres matavam os filhos e comiam os filhos, nessa época aqui. Tanto que o rei teve que julgar uma situação de uma mulher que ela pediu o filho de uma para alimentar, e aí depois ela não quis dar o dela para outra alimentar. Ele estava nessa situação, o povo estava nessa escassez, e nós vamos chegar num período assim. Se a gente estiver vivo até lá, vai ter. Tem que tomar cuidado. Aí o que acontece? Eliseu era o profeta da época. O que Eliseu fala para um soldado? Olha só. Assim como Jesus falou para a gente que eis que ele está à porta e bate, Eliseu falou para esse soldado aqui, ó. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por uma peça de prata. E falou: vai ter fartura amanhã. Aí aqui, ó, o escudeiro cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia tornar-se realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com os teus próprios olhos. Contudo, dessa